Quarta-feira, 31 de dezembro, estamos apresentando a retrospectiva de 2024, um programa especial que vai relembrar os principais acontecimentos, fatos marcantes, notícias que repercutiram em todo o estado do Piauí. Foi um ano intenso, cheio de desafios e momentos que impactaram nossa sociedade, política e cultura. E claro, você acompanhou tudo com a gente aqui na TV Antena 10. E durante este programa, nós vamos relembrar os destaques locais que mais se destacaram no cenário estadual. Vamos reviver os momentos emocionantes. Cada notícia, cada fato teve o seu impacto e vamos compartilhar tudo isso com você, nosso telespectador. Contamos com a sua companhia, a sua audiência até às 15h30. Vamos juntos relembrar os fatos que marcaram 2024. Vamos dar início à retrospectiva, destacando uma das principais ações policiais no Piauí, que teve destaque nacional, inclusive. Estamos falando da primeira fase da Operação Jogo Sujo. A ação foi deflagrada no início de janeiro e vários influencers foram presos, dentre eles o empresário Ítalo Bruno. Confira. A Operação Jogo Sujo foi deflagrada pela Polícia Civil através da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. A investigação policial apurou que o influenciador Ítalo Bruno lavava dinheiro para facções criminosas, usando como estratégia principalmente sorteios realizados pelas redes sociais, oferecendo carros de luxo, onde o participante investia valores de até 80 centavos para participar dos sorteios. A operação teve também como objetivo dar cumprimento a mandados de busca em residências de pessoas ligadas ao influenciador Ítalo Bruno. O jovem influenciador foi encontrado em casa. A mansão fica dentro de um condomínio de luxo. Todos esses veículos de luxo foram apreendidos durante a operação. A ostentação dos carros e motocicletas através das redes sociais acabou também chamando a atenção da polícia. Só para você ter uma ideia, este Porsche aqui custa em torno de R$ 1 milhão. Já esta motocicleta chega a valer mais de R$ 250 mil. E aquela bicicleta? Ela chega a custar em torno de R$ 90 mil. De acordo com a investigação policial, todos eles chegam a valer mais de 3 milhões. E tudo isso, segundo a investigação, é fruto do crime de lavagem de dinheiro. Importante essa operação, Lídia, porque, de fato, esses influenciadores acabaram prejudicando muitas pessoas que foram dominadas pelo vício, gastaram além da conta com essas apostas e tiveram grandes prejuízos. Então, à medida que a polícia e a justiça trabalham para coibir essa prática, é de fato um trabalho exemplar. Eliezer, sem dúvida, eles têm realmente esse poder de influenciar e podem usar esse poder para influenciar de forma positiva. Seguindo aqui com a nossa retrospectiva, um inquérito sobre o caso do influenciador Ítalo Bruno, preso durante a Operação Jogo Sujo, esclareceu que ele não tem envolvimento com facções. Acompanhe. Onde as partes cedem algo para o bem comum, para o avanço da investigação, para o esclarecimento dos fatos. Os investigados que foram participantes dessa colaboração premiada, ele abriu mão da totalidade de seus bens, restando alguns apenas para garantir eventuais prejuízos a eventuais e supostas vítimas, além de um bem de família. Ele reconheceu os crimes cometidos de lavagem de dinheiro, organização criminosa e o jogo de azar. A participação e o envolvimento, o vínculo, tanto do investigado principal quanto da sua família, esse vínculo com facção criminosa, nós chegamos à conclusão que não existe.
Sou advogado do Ítalo Bruno, do pai e da mãe do Ítalo Bruno, da irmã do Ítalo Bruno e de um amigo do Ítalo Bruno chamado Vinícius. Com relação aos meus clientes, eu vejo a soltura deles com muito bons olhos. Acho que é o momento agora deles reconstruírem suas vidas e reconstruírem sua história. O pequeno Anthony Maxwell, de 2 anos, viralizou nas redes sociais após celebrar seu aniversário com um bolo de areia no norte do Piauí. Essa história teve um final feliz. Confira. Parabéns, cheio de alegria, para comemorar os 2 aninhos do Suel. Mas repare no detalhe, tanto o bolo quanto os brigadeiros não são de verdade, são feitos de areia. O aniversário é do pequeno Maxwell, chamado carinhosamente pelos parentes de Suel. E ele ficou todo feliz com a festinha, a presença dos irmãos e amiguinhos na festa improvisada. O vídeo foi postado na internet e causou muita repercussão. No dia 12 de janeiro, Suel completou 2 aninhos e Maria não tinha como fazer um bolo para o menino. A ideia da festinha improvisada com o bolo de areia foi de Darielle, vizinha do Suel. Ela não pensou 2 vezes e meteu a mão na massa. Aí eu fiz, ele ficou tão alegre que cantou mesmo sorrindo por cima. Foram doações não só para a festinha do Suel, mas mantimentos para a família também. E a casa do Suel ficou pequena para tanto convidado. O momento é emocionante. Agora sim, o Suel está comemorando mais um ano de vida numa festa com tudo que ele tem direito. E depois dessa festa, ainda outras foram feitas. Tudo com doações. Já foram 4 ao todo. Lindo, né, Lídia? Emocionante. E ele vai fazer agora 7 anos, dia 12 de janeiro, Eliezer. E a gente, 3 anos, né, na verdade, a gente espera que esse aniversário agora possa ser totalmente diferente, né? Possa ser um aniversário real, de muita felicidade e transformação para essa família, né? Com certeza, é de emocionar a inocência das crianças. Eu sempre digo que criança não precisa de luxo. Criança precisa de amor, carinho e atenção, e isso o Suel teve em casa. Então, numa brincadeira de criança, nós vimos ali o que gerou comoção em todo o país. Olha, mudando de assunto, um caso que também ganhou repercussão em todo o Piauí. 3 crianças da mesma família morreram carbonizadas após um incêndio em uma residência no assentamento Carolina, zona rural de São José do Divino, região norte do Piauí. Infelizmente, uma tragédia. As 3 crianças que você vê agora na foto, demonstrando alegria, infelizmente foram vítimas de uma tragédia. Maiara Nicole da Silva Coelho, de 2 anos de idade, Antônia Bianca da Silva Coelho, de 1 ano, e Antônio Gael da Silva Araújo, de 2 anos de idade. Infelizmente, morreram carbonizados na casa da avó materna, que fica na zona rural da cidade de São José do Divino, no norte do Piauí. As 3 crianças estavam de férias e foram passar o dia na casa da avó. Enquanto elas estavam dentro do quarto brincando, a avó foi capinar no terreno da casa. A polícia está investigando se realmente durante uma brincadeira os meninos teriam ateado fogo e um colchão dentro do quarto. Quando a avó percebeu, as chamas já estavam consumindo todo o quarto. Ela correu para salvar os netos. Infelizmente não conseguiu. Algumas pessoas, inclusive, até tentaram ajudar. Só que, infelizmente, nada foi possível para salvar as 3 crianças, 2 irmãs e um primo, que, infelizmente, acabaram morrendo carbonizados. Um soldado da Polícia Militar foi assassinado a tiros durante uma discussão em um posto de combustíveis na zona sudeste de Teresina. Parte da dinâmica do crime foi gravada. O soldado da Polícia Militar, Agamenon Dias Freitas Júnior, foi morto a tiros.
Os disparos saíram da própria arma de fogo do policial após se envolverem em uma briga. O crime aconteceu em um posto de combustível na Avenida dos Expedicionários, zona sudeste de Teresina. Populares relataram que a confusão começou dentro da conveniência. O policial estava com um amigo na fila para comprar bebida, quando um dos envolvidos no crime tentou passar na frente. E aí começou a discussão. O PM ainda tentou ir embora, mas foi cercado pelos suspeitos. Após ser agredido, Agamenon teve a sua arma roubada e foi atingido por cerca de 2 disparos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um momento em que várias pessoas cercam o carro do policial. Um homem que aparece sendo agredido é o amigo de Agamenon. A confusão continua e, em um certo momento, ouve-se o barulho dos disparos. O policial militar morreu no local e os suspeitos fugiram, levando a arma de fogo e o celular do PM. Mas em menos de 12 horas após o crime, os 6 suspeitos foram localizados pela polícia. Dentre eles, um adolescente. Todos foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O soldado Agamenon tinha 31 anos e era lotado na cavalaria da Polícia Militar do Piauí. Ele entrou para os quadros da PM em 2023. Olha, outro caso que repercutiu, gerando comoção, é o caso do aluno da escolinha Iporanga Conoagem, Lívio Santos, de 16 anos, que desapareceu nas águas da barragem do Bezerro, em José de Freitas, após uma forte chuva na região, enquanto ele realizava a prática esportiva. Ele estava na companhia de outros adolescentes e um adulto quando caíram da canoa. O corpo do atleta foi encontrado 2 dias após o desaparecimento e o fato gerou forte comoção em toda a cidade. Em todo o Piauí, né, Eliezer? Foi um fato que chamou a atenção. Era um atleta, um jovem que tinha todo um futuro e a esperança do esporte piauiense, né? Lamentável. Isso traz o alerta da necessidade de práticas esportivas mais seguras, que todos se resguardem quando estiverem nessas atividades. Em fevereiro, a TV Antena 10 fez a cobertura completa do Corso 2024 em Teresina. Os foliões acompanharam o desfile de caminhões alegóricos e curtiram diversas atrações musicais. Uma multidão de cores, sorrisos e muita alegria marcou o tradicional Corso de Teresina de 2024. Centenas de pessoas estiveram no corredor da folia para acompanhar de perto o desfile de caminhões e a criatividade nas fantasias. Todo o evento foi transmitido ao vivo pela Record no Piauí. Com Pode Entrar no Corso 2024, a TV Antena 10 levou para o telespectador o melhor da festa, com matérias e entrevistas exclusivas diretamente da avenida. A TV Antena 10, Record, Piauí, trazendo essa oportunidade de elevar cada vez mais o nome desse evento que é tão lindo e que o sorriso, a gratidão não é só minha, a gente vê no rosto de cada pessoa que você entrevistou, que nós mostramos através do nosso portal, através do nosso canal no YouTube, nas redes sociais. É só sucesso, graças a Deus, eu só tenho realmente a agradecer. Eu estou muito feliz, eu estou assim, cheio de alegria, de um jeito que eu quero assim explodir na avenida. Eu vou já cair nessa avenida, Mônica, para dizer que o Carna 10 é a melhor transmissão do Carnaval piauiense. Com 3 palcos e um trio elétrico, a diversão foi garantida no maior corso do mundo. O pernambucano Ricardo Jucá, que mora na capital do Piauí há 8 meses, participou da festa pela primeira vez. Muito parecido com o de Recife, viu? Que é o melhor carnaval do mundo. E aqui tem que imitar e chegar a esse ponto. Vocês aqui é de primeira qualidade, viu? Estão de parabéns, estão de parabéns. E vamos falar agora de educação. Em março foi lançado aqui no estado do Piauí o programa Pé de Meia, que é um incentivo financeiro educacional voltado a estudantes de escolas públicas matriculados no ensino médio. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.
No último censo, algo em torno de 480 mil jovens do ensino médio brasileiro deixaram a escola. Você imaginar que nós temos algo em torno de 6 milhões e 700 mil do último censo na escola pública do ensino médio, quase 500 mil estão deixando a escola por ano no Brasil. Então, algo que tem efeitos enormes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico do país. E nós sabemos que muitos dos motivos, são vários os motivos, mas infelizmente ainda é uma realidade no Brasil da própria necessidade financeira de muitos jovens. É a idade que chega no período laboral dos jovens, começam a querer trabalhar, querer ganhar seu dinheirinho e às vezes ajudar os seus familiares. Portanto, muitos deixam a escola por esse motivo. Agora, um caso revoltante. Um empresário, dono de uma loteria, foi assassinado após reagir a um assalto. Os criminosos envolvidos no crime foram detidos poucos dias depois do latrocínio. Logo após o crime de latrocínio, que teve um desfecho fatal, com a morte do empresário Petrônio Nunes de Lima, dono da lotérica no centro de Teresina, alvo do assalto, a polícia já iniciou o trabalho de identificação e localização dos suspeitos, imagens de câmeras de segurança e o sistema de tornozeleira eletrônica ajudaram neste trabalho. Horas depois, a polícia localizou e prendeu Isaac da Silva. O criminoso já tem 7 processos na justiça por prática de outros crimes, como roubo e posse de drogas. Isaac já usava uma tornozeleira eletrônica que confirmou a presença dele nas proximidades da lotérica, no momento exato do crime. O papel de Isaac foi o de dar fuga para o outro bandido, que aparece nas imagens durante o assalto e assassinato do empresário. A polícia prendeu Isaac no bairro Itaperu, na zona norte de Teresina, como Gleidson Ferreira da Silva, que inclusive já responde a outros processos na justiça, como roubo, corrupção de menor, tráfico de drogas, receptação e até homicídio. A barragem da Ingazeira de Massapê do Piauí, a 376 quilômetros de Teresina, rompeu em abril após as fortes chuvas que caíram na cidade. Segundo a prefeitura, 3 localidades da zona rural ficaram ilhadas. As comunidades permaneceram em isolamento devido às estradas intrafegáveis e às passagens molhadas que se romperam devido à correnteza. O problema afetou cerca de 150 famílias. Os prejuízos causados pelo rompimento da barragem Ingazeira, em Massapê do Piauí, impactaram outros municípios. Isso porque o rompimento da barragem elevou o volume do rio Itaim, em Itainópolis. Por lá, algumas casas desabaram e cerca de 15 famílias foram retiradas de suas casas devido à inundação. O rio Itaim, que também passa por Jacobina do Piauí, aumentou consideravelmente. E por lá, infelizmente, um homem morreu ao ser arrastado pela correnteza. Mais um triste episódio que expõe as fragilidades da infraestrutura hídrica no Brasil, especialmente em áreas com grandes desafios em termos de segurança e monitoramento de barragens. Infelizmente, Eliezer, quando a gente está no período chuvoso, a gente sempre dá esse tipo de notícia, né? No Piauí é assim, ou a seca, né, que leva à necessidade do carro-pipa, e quando a chuva vem, não tem a infraestrutura para aguentar a água, né? É verdade, e são problemas previsíveis, acidentes que podem ser evitados. Daí a necessidade de um trabalho mais intenso da Defesa Civil, do IDEP, que também cuida de algumas barragens e reservatórios do estado, nesse sentido de planejar para evitar desastres como esse. E falando aqui sobre outro assunto que repercutiu durante 2024, o PAA Leite é um programa do governo federal que tem como objetivo
contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da distribuição gratuita de leite, além de incentivar a produção de leite pelos agricultores familiares, a fim de fortalecer o setor produtivo local. O programa foi lançado no mês de abril aqui no estado. Não é razoável o Piauí consumir mais de 1 milhão de litros e só produzir 150 mil. Então é óbvio que há um mercado já existente, o que falta é essa sinergia que nós estamos nos propondo a fazer entre grandes produtores, pequenos produtores e governo e entidades da sociedade civil para poder a gente alavancar tanto no norte do estado quanto no sul do estado. Um exemplo desse grande laticínio que vai se instalar em Cristino Castro com a produção de 300 mil litros de leite por dia. Primeira etapa, é apenas um começo. 3.750.000, o governo do presidente Lula com o governador Rafael, com as equipes. Aqui eu gosto dessa integração com as indústrias, com os produtores. Leite, de um lado, para a gente levar, vai chegar a cerca de 6.000 famílias que vai estar recebendo ali leite em casa, e esse leite para combater a fome e a desnutrição. Mas também chegando o dinheiro do leite lá nos produtores. Nós vamos ter aqui, inicialmente, cerca de 200 produtores que vão estar recebendo esse dinheiro do leite, são cerca de R$30 mil por produtor nessa etapa. Um DJ identificado como Francisco Caio Agostinho foi preso durante uma das principais operações do Departamento de Repressão ao Narcotráfico do Piauí. Ele era um dos líderes do tráfico de drogas sintéticas em Teresina. Na associação criminosa existem 2 DJs. Um deles, que era o líder dessa associação criminosa, na verdade, a cabeça central, que é o Francisco Caio, realmente foi preso, que exercia uma liderança. E também um outro indivíduo, que também é filho do ex-deputado, que era responsável, segundo a investigação, pelo recebimento do recurso do tráfico. O restante diretamente se relacionava com a venda. E em maio, as autoridades de saúde confirmaram em Teresina a primeira morte por dengue em 2024. A vítima foi identificada como Rafael Lira Matias, de apenas 5 anos. Poucos dias depois, a médica pediatra Laísa Lira, a mãe de Rafael, também morreu devido à dengue. O diagnóstico foi realizado por vínculo epidemiológico e teste positivo via LACEN Piauí. Essa tragédia também serve como um alerta para a importância da colaboração entre a população e as autoridades sanitárias, especialmente no que diz respeito à eliminação de focos do mosquito transmissor. Este foi o primeiro caso de morte por dengue na capital em 2024. A morte de Rafael Lira Martins estava sob investigação e agora foi confirmada. Tinha evoluído desfavoravelmente, infelizmente, mas amostras foram enviadas ao laboratório central para confirmação se era realmente um caso grave de dengue, e o laboratório central deu a resposta mostrando que era realmente dengue, incluindo aí o diagnóstico do sorotipo 2. Realmente muito sério, muito comovente esse caso, que nos faz reforçar a necessidade de eliminarmos os criatórios dos mosquitos da dengue. A gente sabe que o Aedes aegypti se multiplica onde há água parada, então seja na água do cachorro, em um aparelho de climatização, em qualquer vasilha, vaso de planta, pneu velho, não importa, observe e faça a limpeza do seu quintal. A maioria dos casos, Lídia, não estão nas vias públicas, mas dentro das casas, dentro dos terrenos particulares. E a gente se aproxima novamente de um período chuvoso, e a importância, Eliezer, de cada um fazer a sua parte, mas também do poder público investir em saneamento básico, em educação também da população, porque a dengue é algo constante e frequente, É isso mesmo. Olha, no início de maio, a cidade de Picos registrou uma das maiores apreensões de cocaína do ano em todo o Brasil. Importante ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A droga foi encontrada em meio a uma carga de milho a granel.
O caminhão que transportava o entorpecente saiu do estado do Mato Grosso e tinha como destino o estado do Ceará. No veículo estavam um condutor e um passageiro, que demonstraram postura suspeita no momento da abordagem. Após uma vistoria, foi constatado que ambos tinham passagem pela polícia. Durante o interrogatório, o passageiro confessou que transportava pequenas trouxinhas de cocaína para venda em postos de combustíveis durante o trajeto. Mas após uma inspeção na carga do veículo, foi possível encontrar várias caixas com tabletes de cocaína. E uma boa notícia, o governador do Piauí e o ministro da Pesca lançaram aqui no estado o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. O programa é destinado a jovens de comunidades pesqueiras artesanais vinculados ao ensino médio da rede pública. É estender para o estado inteiro. Começamos, obviamente, pela Escola do Mar, em Luiz Corrêa, mas a ideia é abranger todos os municípios e filhos e filhas de pescadores. O que a gente quer? Que essas novas gerações incrementem a sua renda. Essa é uma parceria que no primeiro momento envolve 1000 bolsas. Aqui estavam presentes presidentes de fundação de 10 estados. O Piauí, nós aqui contamos desde o primeiro momento com a parceria, o entusiasmo, o incentivo do governador Rafael. A minha esperança é que esse número, que num primeiro momento ainda é discreto, ele possa se ampliar muito. Novas gerações, a partir dessa oportunidade, com a Escola do Mar, com a integração com a educação, ela estará melhor preparada para garantir o uso da ciência, do conhecimento, da tecnologia, e isso vai ampliar a renda. Um evento inédito no Piauí. O G20 reuniu potências globais para discutir soluções para problemas como a fome e a pobreza no mundo. O encontro do G20 em Teresina iniciou com uma reunião interministerial de segurança alimentar e nutricional. Durante coletiva de imprensa, o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles destacaram a importância do Estado sediar o debate e pontuou questões climáticas que também devem ser tratadas. Ele pauta a questão social como um ponto prioritário na atuação do G20. Como disse o ministro Wellington, normalmente é um encontro para se discutir temas financeiros e temas geopolíticos. Precisa o mundo levar a sério sobre a mudança climática, isso aqui é uma questão de vida ou morte para o planeta. O Piauí recebe mais de 50 delegações para as reuniões do G20 Social. Representantes ministeriais, governantes e a sociedade civil deram suas contribuições para a composição da Cesta de Políticas Públicas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Uma das grandes vantagens de você ter um grupo dos 20 vindo para um país como o Brasil é que o Brasil não é visto como um país que se coloca na polarização. O Brasil é um país que consegue fazer uma intermediação entre países com visões diferentes, e isso facilita muito a discussão global. É importante fazer uma grande aliança para combater a fome, combater a pobreza, considerando que a fome e a pobreza não são problemas específicos de um país, sino são problemas globais que, independentemente do color do partido político e do nível de desenvolvimento dos países, está afetando a todos. Eliezer, foi um evento que deu um destaque, para o nosso estado. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, piauiense, comanda esse programa que tem como finalidade acabar com a fome, reduzir a fome aqui no Brasil. Um programa que virou até um destaque internacional, Exatamente, com temas atuais que interessam a todos os países. Mudanças climáticas, combate à fome, à pobreza, de fato, algo que engrandeceu o Piauí. Olha, uma situação estarrecedora. Um bebê foi encontrado morto, com sinais de violência, e a mãe foi presa, sendo a principal suspeita do crime. O caso ocorreu no sul do estado. Um bebê de apenas 4 meses de idade, identificado como Miguel de Souza Santos, foi encontrado morto na zona rural do município de São João da Canabrava. O caso aconteceu no povoado Santa Úrsula, que fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município.
De acordo com as informações, a mãe da vítima teria acordado pela manhã quando percebeu que seu filho estava sem sinais vitais. Imediatamente ela correu pela vizinhança pedindo ajuda. Os vizinhos foram até o local, mas acabaram constatando a morte dessa criança. Rapidamente, a equipe do grupamento de polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. A perícia acabou constatando que o depoimento que a mãe estava dando não estava batendo com as provas que foram encontradas na casa dela. Segundo o depoimento da mãe, ela suspeitava que talvez pudesse ter dormido por cima da criança e acabou o asfixiando sem que ela percebesse. Já o laudo da perícia acabou constatando uma fratura cervical, ou seja, a criança teve o seu pescoço quebrado. De acordo com as informações repassadas pela tia da vítima, a mulher fazia ingestão constantemente de bebidas alcoólicas e também fazia uso de entorpecentes. Segundo ela, a equipe do Conselho Tutelar do município já tinha sido acionada inúmeras vezes para que pudesse ir até a casa dessa mulher para averiguar a maneira como ela estava tratando os seus filhos. Não somente essa criança de apenas 4 meses de idade que chegou a falecer, mas também os outros 2 filhos mais velhos desta mulher. Em junho, o presidente Lula visitou Teresina e anunciou investimentos ao estado do Piauí durante caravana federativa. O presidente Lula e a comitiva, formada por 8 ministros de Estado, visitou os estandes da caravana federativa. A 10ª edição do evento, realizada em Teresina, contou com a participação de 205 dos 224 municípios do estado. No Piauí, o presidente da República assinou a autorização para a construção de 1.351 casas do programa Minha Casa Minha Vida, nos municípios de Água Branca, José de Freitas, Teresina, União, Pedro II e Piripiri. O Casa é o Minha Casa Minha Vida, que é um plano real para esse povo. E nós agora estamos dando um passo a mais. É que as pessoas que recebem o Bolsa Família e BPC não precisam pagar. A gente sabe como é que a gente vai cuidar dessas pessoas. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui no Piauí. No evento, também foi autorizada a concessão de terrenos da União para a construção de um novo núcleo da Fiocruz e uma nova sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O Instituto Federal do Piauí recebeu um prédio do governo federal para a instalação de um polo de inovação. A União também disponibilizou terrenos para a finalização do complexo portuário e industrial em Luiz Correia. Durante o evento, o governo federal autorizou a reserva de vagas para mulheres em situação de violência em contratações públicas federais. E o presidente Lula garantiu o apoio logístico do governo federal e recursos para a execução do projeto Intermodal, que transforma o Rio Parnaíba em uma hidrovia ligada ao Porto Piauí. Segundo o ministro Padilha, parte desses recursos já estão assegurados. Muito bom, Lídia. Caravana federativa, presença do governo federal, do presidente da República, dos ministros no Piauí. Isso aconteceu também em outros estados, o que mostra a disposição do governo central em ir às bases, em estar mais próximo das pessoas, com investimentos em áreas específicas de acordo com a necessidade de cada região. E a gente aguarda, né, para que nos próximos anos, Eliezer, esses anúncios de investimento possam realmente se concretizar, né, e essas obras possam sair do papel, uma medida muito importante nessa disposição de conversar com os municípios, já que a população vive nos municípios, né? Olha, a valorização turística, a Mostra Piauí Sampa levou a cultura, a gastronomia e turismo piauiense ao estado de São Paulo. Na vitrine, nossas belezas naturais, prontas para serem descobertas por turistas de todo o mundo. No auditório, operadores e agentes de turismo, preparados para fazer bons negócios. Uma das ações do Piauí Sampa é o estímulo aos negócios do turismo. A gente tem sempre um foco, assim, nossos principais cartões postais, que é o litoral e a Serra da Capivara. Então a gente trouxe agência e hotéis para esse momento. O objetivo central é que a gente
gera essa conexão, gera negócios. Geralmente, numa rodada de negócio, a gente não gera o negócio imediato, mas a gente tem uma expectativa muito boa de gerar relacionamento, gerar negócios, para consolidarmos, de fato, a nossa imagem e os nossos produtos na prateleira do estado de São Paulo. Conexões de negócios, de turismo, de cultura, nesse pedaço do Piauí aqui em São Paulo, mostrando o que a gente tem no Piauí, fazendo esse network para que eles consigam fechar novos negócios e aumentar a sua abrangência, colocar o seu produto aqui na prateleira das operadoras de São Paulo. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco com os destaques do primeiro semestre de 2024. Vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta com a retrospectiva 2024 da TV Antena 10. Uma investigação da Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto da pequena Ana Caroline, de 3 anos. A criança foi morta de forma cruel na cidade de Esperantina, norte do estado. Uma criança de apenas 3 anos perde a vida. Mas houve espancamento, a polícia tem já em mãos o laudo. Ela foi internada em Esperantina e veio para Teresina, e aqui no HUT foi constatado a morte cerebral. Delegado, o que a polícia sabe acerca desse triste episódio? A equipe médica do Hospital de Esperantina é muito diligente, constatando a gravidade das lesões naquela criança, de apenas 3 anos de idade, do sexo feminino. Acionou a rede de proteção, o Conselho Tutelar, que de pronto comunicou à polícia, a DANGV de Esperantina, na pessoa da delegada Poliana, que de pronto instaurou o inquérito policial. A criança foi transferida para Teresina devido à gravidade dessas lesões. Aqui fora atendida também por um médico legista, que constatou a gravidade dessas lesões, inclusive com indicativo de tortura. A mãe dessa criança e o padrasto foram presos, tendo em vista que durante a semana várias diligências foram realizadas pela Polícia Civil de Esperantina, o que tudo isso fora juntado, encartado, num pedido de representação de prisão temporária em desfavor desses dois, tendo em vista várias incongruências em depoimentos que foram tomados, o fato de esse padrasto inicialmente tentar ser ocultado pela mãe da criança. E vamos falar agora sobre o caso Silvana Rodrigues, um crime bárbaro e que repercutiu nacionalmente. Em agosto, mais uma pessoa envolvida no crime de esquartejamento que tirou a vida da jovem foi capturado pela Polícia Civil. Ao menos 6 pessoas estão envolvidas neste crime cruel. A Polícia Civil do Piauí, através da equipe do DHPP Sudeste, chefiada pelo delegado Bruno Sulino, prendeu mais uma pessoa envolvida na morte e esquartejamento de Silvana Rodrigues de Souza. Crime ocorrido em 23 de junho, na Vila da Guia, zona sudeste da capital Teresina. Desta vez, a polícia prendeu um criminoso frio e calculista, identificado pelo nome de Sebastião. O mandado de prisão foi executado pela Polícia Civil do Piauí com o apoio da Polícia Civil do Maranhão. A prisão aconteceu no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon. De acordo com a investigação policial, Sebastião é quem de fato assassinou e esquartejou o corpo de Silvana. A polícia considera o caso como concluído. No inquérito policial, aparecem 6 pessoas envolvidas no assassinato e esquartejamento da vítima, incluindo 2 adolescentes e também a blogueira Clarinha, que aparece como mandante do crime. Pelo menos 10 boxes ficaram destruídos após o incêndio que atingiu um histórico ponto comercial de Teresina. Feira Livre do Troca-Troca, um dos lugares mais conhecidos da capital do estado do Piauí. E aqui todos foram pegos de surpresa com um incêndio que teve início exatamente aqui, olha, onde nós estamos. Aí nesse bambuzal, tudo começou aí num pequeno fogo, de repente se alastrou sobre várias bancas, sobre vários comércios aqui das pessoas que ganham as suas vidas exatamente aqui.
Esse cidadão aqui, ele trabalha aqui, é o Ceará, e ele foi uma das primeiras pessoas a ver o fogo. Ceará, inicialmente teve um fogo pequeno e você foi lá e apagou? Apaguei, eu botei 12 baldes d'água ali direto do rio, sozinho Deus. Aí apagou o fogo. Quando apagou o fogo, questão de 40 minutos, arriou de novo. Aí o fogo foi grande? Foi grande demais. A salvação só com o corpo de bombeiro? Foi bombeiro, chegou na hora. Se o corpo de bombeiro não chega... Tinha para acabar tudo. Amigo, você trabalha aqui há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Nunca tinha visto uma coisa desse nível? Primeira vez. E aqui você perdeu tudo? Perdi. Aqui é a sua, aqui é a sua banca aqui? É, 3 bancas aí. 3 bancas suas? As que não queimou, apregou, ficou tudo pregado. Destruído realmente? Destruiu tudo. Aqui não pegou fogo não, aqui eu fiz só a quintura, aqui que vai comprar, ó. Aqui pode pro lixo, tudo pro lixo aí, ó. Isso aqui tudo pro lixo, ó. E uma tragédia em Água Branca. 2 crianças morreram após um incêndio em casa. O caso comoveu toda a cidade. 2 crianças morreram carbonizadas no povoado São João, na zona rural da cidade de Água Branca. De acordo com informações da polícia, Sofia Ricardo da Silva e seu irmão, Samuel Ricardo da Silva, estavam dentro da residência no momento do incidente. Após a casa pegar fogo, vizinhos tentaram conter as chamas e acionaram a polícia militar, que acionou a prefeitura com carro-pipa para tentar conter as chamas. Ao tentar conter as chamas, a polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que constatou 2 crianças tiveram o corpo carbonizado. Em agosto, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Piauí. Os alvos eram envolvidos no caso do promotor suspeito de exigir propina para arquivar processos. A Polícia Federal e o Ministério Público do Piauí, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, deram continuidade às investigações da Operação Escariotes. As ações judiciais que marcam a segunda etapa da operação visam aprofundar as investigações sobre o crime de concussão supostamente cometido pelo promotor de justiça Maurício Verdejo, titular da 6ª Promotoria Criminal de Picos, além do seu assessor. Nesta fase, a Justiça determinou o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. 4 desses mandados foram cumpridos em Teresina e 1 na cidade de Picos. O promotor é acusado de exigir R$3 milhões para arquivar um procedimento investigatório contra um empresário que enfrentava uma acusação de homicídio doloso em decorrência de um acidente de trânsito, enquanto ele estaria alcoolizado e participando de uma corrida ilegal. O empresário relatou à Polícia Federal que foi abordado pelo promotor em um restaurante e recebeu um prazo para pagar uma quantia exigida para que ele arquivasse o caso. Após isso, um cumprimento de mandado de busca e apreensão foi realizado em Teresina, na casa desse promotor, em que a polícia encontrou R$900 mil, além de documentos e aparelhos eletrônicos. Durante a investigação também surgiu um vídeo em que supostamente o promotor recebe uma bolsa com dinheiro desse empresário e no vídeo o empresário estaciona o veículo e entrega a bolsa ao promotor antes de se dirigirem a uma residência de luxo. Esse crime é lamentável, Eliezer, porque é um crime que repercutiu nacionalmente, né? Ganhou destaque nacional. O Ministério Público tem a sua função social, é um órgão respeitável, né? Tem um papel social muito importante e uma pessoa que comete um crime usando a estrutura do Ministério Público, de certa forma, abala essa estrutura, né? Diante da sociedade. O exemplo tem que ser dado, né? Prisão e pagar pelo crime que cometeu, né? Isso, ninguém está acima da lei, nem mesmo as autoridades constituídas. Todas têm o seu devido respeito, a sua devida liberdade de ação, mas para fazer o que é necessário em prol daqueles que são os mais necessitados, as vítimas, muitas vezes aqueles injustiçados, e não deturpar a estrutura da instituição, como você relatou, Lídia.
Olha, o policial civil piauiense Marcelo Soares da Costa, de 42 anos, foi assassinado durante uma operação na cidade de Santa Luzia do Paruá, no estado do Maranhão. Os policiais foram dar cumprimento a um mandado de prisão temporária contra Bruno Manuel Gomes Arcanjo, um empresário da cidade que recebeu a tiros a equipe da polícia piauiense. Bruno já respondia por 4 processos de estelionato e agora por um homicídio. Foi durante o cumprimento de um mandado de prisão no município de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, que os policiais civis do Piauí foram recebidos a tiros. O agente de polícia Marcelo Soares, de 42 anos, foi atingido na axila. O objetivo da ação policial era de cumprir mandados durante uma operação do Draco, a Operação Turismo Criminoso, deflagrada contra fraudes no Detran do Piauí. O autor do disparo, um alvo da operação, que foi identificado como Bruno Arcanjo, um suposto estelionatário. Durante a ação, ele tentou se esconder da polícia dentro da casa e efetuou vários disparos contra os agentes. O Marcelo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O Bruno foi preso em flagrante por homicídio. Uma aeronave de pequeno porte caiu em um terminal de ônibus na zona sul de Teresina. Um vídeo de câmera de segurança registrou o exato momento em que o avião bate contra a estação de ônibus, na BR-316. A aeronave atingiu uma van e uma motocicleta. 2 pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas o piloto Jacinto Lai e uma mulher que estava numa motocicleta. Um avião de pequeno porte caiu e deixou 2 pessoas gravemente feridas na BR-316, na região do bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina. No local, uma equipe da TV Antena 10 apurou que antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. O avião estava sendo pilotado pelo médico Jacinto Barbosa Lai. A mulher atingida pelo avião foi identificada como Keliane Pereira dos Santos, de 27 anos. Ela estava na moto transitando pela rodovia quando foi surpreendida. Os passageiros da van não sofreram ferimentos. A principal suspeita é que o piloto tentou realizar um pouso forçado na BR-316, mas acabou colidindo com a van e a moto, momento em que perdeu o controle do avião, rodou na pista e acabou batendo contra a estrutura da estação de ônibus. E a ministra Cida Gonçalves esteve em setembro no Piauí para lançar a campanha Feminicídio Zero. A iniciativa mobilizou a sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, iniciou a agenda na Assembleia Legislativa em Teresina, onde fez o lançamento da campanha Feminicídio Zero. É importante nós investirmos na prevenção e na mudança de comportamento da sociedade brasileira. Que não é possível que a gente não escute o choro de uma criança de 0 a 4 anos sendo estuprada na sua casa. Não é possível que nenhum vizinho escute. Não é possível que ninguém escute o grito desesperado de uma mulher pedindo socorro para não morrer. Então, quem se omite também é responsável. Não só o Estado, não só o assassino, mas todas as pessoas que simplesmente não querem escutar o desespero que estão vivendo as nossas mulheres, porque eu tenho dito que é uma pandemia. A cada 3 minutos, uma mulher sofre violência. A cada 6 minutos, uma criança ou uma mulher é vítima de estupro no nosso país. E a cada 6 horas, uma mulher é morta pelo fato de ser mulher. É esses os dados que nos levam a fazer as políticas públicas enquanto governo federal, a investir recursos e tentar mobilizar a sociedade para que ninguém se cale. Olha, Eliezer, é um número que o Piauí não se orgulha, né? Um dos estados em que chama a atenção os dados, os índices de mulheres que são vítimas de agressão, né? Isso no interior do estado, na capital, não é à toa que o Piauí acaba sendo ali o carro-chefe de alguns projetos nesse sentido, né? Pela preocupação com o estado, né? Pode ter números tão alarmantes de violência contra a mulher. Né? E essa consciência de proteção às mulheres e respeito, principalmente, deve partir de todos nós, homens, mulheres, adultos, idosos, que todos respeitem a mulher, o seu espaço
e às suas liberdades. Uma jornalista gravou a agressão que sofreu do então companheiro, um sargento do Corpo de Bombeiros, e divulgou nas redes sociais. De acordo com a vítima, as agressões eram comuns durante a maior parte dos anos de relacionamento com o agressor. No rosto de Yara, as marcas da violência. A jornalista foi agredida por cerca de 4 anos. O agressor, o ex-companheiro, sargento do Corpo de Bombeiros do Piauí, Gilvan Freitas. As agressões aconteciam na frente dos filhos do casal, de 4 e 2 anos. A última foi na porta da casa de Yara, em Timon, no estado do Maranhão. O sargento enforcou a ex-mulher até o portão e nem as câmeras intimidaram o militar. E foi após esse episódio de violência que a Yara decidiu pôr um fim no ciclo de agressões. Ela veio até a central de flagrantes do município, registrou o boletim de ocorrência, foi até o IML, passou por exames de corpo de delito e anda se escondendo do ex-companheiro com medo. E por isso solicitou também uma medida protetiva. Yara usou ainda as redes sociais para expor o ciclo de violência. Ela divulgou um vídeo que mostra o momento em que é atingida com um soco no rosto, dentro da casa onde o casal morava. Ele sempre foi violento comigo. A primeira agressão, eu me lembro que eu estava em casa e foi um grupo de amigos nossos lá para casa. E aí, após bebedeira, ele veio e me agrediu. Ele inventava uma briga. Ele já foi preso em flagrante, me agredindo em via pública, ano passado. Pagou a fiança, né, na audiência de custódia e sempre me mandando mensagem dizendo que eu acabei com o casamento, que eu acabei com a vida dele, ele ia perder a farda, se fosse pro quartel, abre esse procedimento contra ele e tudo. Então, me manipulou e eu... Voltou para casa. Eliezer, só um caso entre milhares, né, que infelizmente acontecem diariamente aqui no nosso estado, né, aquela questão, tem que denunciar, né, a agressão ela começa psicológica, depois ela avança, chega até o extremo da agressão física, por isso a mulher não deve se isolar e deve buscar essa rede de apoio, né? Exatamente, há uma rede de apoio da Polícia Civil, dos órgãos competentes para amparar essa mulher. Tem a Casa da Mulher Brasileira, aqui na própria cidade de Teresina, para amparar a mulher vítima, os filhos, se for o caso também, mas é importante tomar essa decisão de não aceitar ser vítima de violência. Mudando de assunto, o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cumpriu uma importante agenda em Teresina. O gestor visitou a nova maternidade Dona Evangelina Rosa e as obras de modernização do metrô da capital. A agenda do ministro na capital iniciou com uma visita técnica à nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Inaugurada em julho do ano passado, e é referência em atendimento a gestantes e bebês de alto risco. Alexandre Padilha já esteve à frente de diversas áreas relacionadas à saúde pública, com longa atuação no Sistema Único de Saúde, e foi responsável pela criação do programa Mais Médicos. Eu fiz questão de vir visitar a maternidade aqui. Eu estou ao longo do dia no Piauí com foco em acompanhar obras que já estão em execução do governo federal, na parceria do presidente Lula com o governador Rafael. São mais de 300 milhões de reais de investimentos. O chefe da articulação política do governo visitou as obras de modernização do metrô. A segunda etapa do projeto, orçada em 390 milhões de reais, deve aumentar o número de passageiros atendidos diariamente, passando de 4 mil para 12 mil passageiros. Transformar a Teresina. Imagina ter um metrô. Hoje, 4 mil pessoas usam esse equipamento de transporte de trem em Teresina, o metrô. Vai sair de 4 mil para 48 mil pessoas. Os trens mais ágeis, né? Velocidade maior, com mais dignidade. O assunto agora é o resultado das eleições municipais de 2024. Em uma disputa histórica, Silvio Mendes, de 75 anos, do União Brasil, foi eleito prefeito de Teresina ainda no primeiro turno da disputa e irá ocupar o cargo pela terceira vez. Com 52% dos votos válidos, Silvio Mendes, do União Brasil, é eleito prefeito de Teresina.
Em suas primeiras declarações, agradeceu o apoio do teresinense e falou do sentimento de esperança e a vontade de reconstruir a capital. De profunda gratidão. Vamos honrar todos os compromissos assumidos na campanha. Cuidar dessa cidade, trabalhar pela justiça social, honrar a palavra com ética, com respeito. Essa é a missão maior da minha vida. Eu vou dedicar a minha vida, o que Deus me der de tempo, para cuidar dessa cidade. Aí, Lídia, realmente, nós que trabalhamos diretamente na cobertura das eleições, testemunhamos o quanto essa disputa foi intensa, envolvendo realmente toda a cidade. E Eliezer, Silvio Mendes agora, a partir do dia 1º, né, a partir de amanhã, ele tem um grande desafio de tentar reconstruir Teresina, né, enfrentar diversos problemas. Então, boa sorte ao prefeito eleito. Isso mesmo. Francisco Emanuel, o novo Francisco do Mão Santa, se elegeu a prefeito de Parnaíba. O engenheiro trouxe como vice o médico Darlan Barros, ambos do mesmo partido PP. Francisco Emanuel foi a grande aposta do prefeito Mão Santa e da filha, a deputada Gracinha Moraes Souza. Assim que anunciou a vitória, uma multidão formada por aliados e simpatizantes do candidato se aglomeraram na rua e dentro da casa de Mão Santa. Os portões foram abertos para receber Francisco Emanuel. Gratidão a Deus em primeiro lugar, gratidão à família Mão Santa, o prefeito Mão Santa, que é uma pessoa que eu me inspiro desde quando eu cheguei na gestão do prefeito Mão Santa, a deputada Gracinha, que me ensinou desde quando eu cheguei como voluntário ali na gestão, que acreditou em mim, me deu muitas funções, muitos desafios. Francisco Emanuel disputou a prefeitura de Parnaíba com o Dr. Hélio, candidato apoiado pelo governo do estado, Rafael Fonteles, e com o ex-prefeito Zé Hamilton. Em Picos, o grupo de oposição conquistou a maior parte do eleitorado. Dr. Pablo Santos, do MDB, foi eleito prefeito com quase 56% dos votos válidos. Foi nesse clima que aconteceram as comemorações da vitória de Pablo Santos. O candidato eleito recebeu os apoiadores na própria residência e em seguida percorreu as principais ruas de Picos. Foi uma política baixa, onde os adversários não tiveram uma proposta clara para Picos, preferiram fazer ataques pessoais. Mas a partir do dia 1º de janeiro eu serei prefeito de todos os picoenses, mas também saberei lembrar de todas as ofensas que eu e a minha família a gente sofreu. Mas quero dizer ao povo picoense que fiquem tranquilos, porque o prefeito Pablo será o melhor prefeito de Picos. Olha, Lídia, realmente um tom conflituoso aí nessas declarações, né, de Pablo Santos. Sim, são as duas maiores cidades, né? A gente falou de Teresina, né? E aí vem Parnaíba em segundo lugar e Picos em terceiro lugar. Eliezer, são cidades grandes, né, que têm uma importância na economia, uma importância cultural em todos os setores do nosso estado. Por isso que foram ali disputas tão acirradas, né? E nos discursos ali, logo após a disputa, né, o calor da emoção fala dura, né? E no caso de Parnaíba e Picos, um cenário comum. O candidato da prefeitura fazendo oposição ao candidato do governo do estado, ou seja, uma disputa entre máquinas. Sim. Realmente não foi fácil. Quem venceu, venceu também por merecimento. Olha, o governo do estado realizou em São Paulo leilão de concessão dos serviços de água e esgotamento para as 224 cidades do Piauí. A AGEA, única empresa a fazer a proposta, venceu o leilão. A empresa já atua na capital Teresina e agora vai oferecer o serviço em todos os 224 municípios do Piauí. Martelo batido do leilão de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Piauí. E a AGEA Saneamento saiu vitoriosa. O leilão ocorreu na B3 em São Paulo. O lance mínimo de R$1 bilhão foi o suficiente para garantir o contrato, que terá duração de mais de 30 anos. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, comemorou a concessão, destacando a necessidade de modernização dos serviços. Um projeto ousado, acredito que único no país, a envolver
simultaneamente todos os municípios do estado do Piauí, incluindo a zona rural destes municípios. E, portanto, o que eu celebro aqui hoje, dado que tivemos êxito nesse leilão, nessa concessão, é o fato de que nós teremos nos próximos 10 anos, em média, mais de 8 bilhões de reais de investimentos nesse item tão básico para a dignidade humana, que é o acesso à água e o acesso ao esgotamento sanitário. Esse é o grande objetivo, Lídia, garantir a universalização da distribuição de água potável e acesso ao esgotamento sanitário, não só nas áreas urbanas, mas também nas zonas rurais, nas comunidades mais distantes. A gente sabe que há uma relação direta entre saneamento e saúde. Sim. Quanto mais se investe em saneamento, menos se gasta com saúde, porque doenças são prevenidas. O Estado alegou que não teria condições de fazer os investimentos necessários para se adequar às metas do marco regulatório do saneamento básico do Brasil. Então, optou-se por essa alternativa, que foi o leilão para a concessão desses serviços a uma empresa especializada no ramo privado. E que a gente possa virar a página, Eliezer, né? Que a partir de 2025 a gente não tenha mais como notícia, né, os casos de municípios do Piauí que ainda sofrem com a falta de água, pessoas que não têm água potável nas torneiras de casa, que isso possa ser uma página virada na nossa história. Em uma manhã de dia de finados, a polícia registrou um caso de extrema violência. Um homem assassinou o irmão e em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu após uma briga na zona sudeste de Teresina. As vítimas foram identificadas como Leonardo Ramos, de 32 anos, e João Gabriel, de 34 anos. Os corpos carregados pelo IML são de 2 irmãos, Raimundo Leonardo e João Gabriel. A suspeita é que Raimundo teria desferido os golpes de faca e em seguida tirado a própria vida. A tragédia entre família aconteceu nesta casa aqui, que fica localizada na quadra 36, casa 28, no bairro Renascença 2. Segundo informações de populares, a motivação do desentendimento tenha sido por conta deste veículo que estava no nome de um deles, e o que causou a briga. Nós recebemos uma ocorrência via Copom, que nesse endereço estava acontecendo uma briga entre pessoas, brigas de faca. Então a gente chegou no local, quando a gente chegou no local, já estava o SAMU e das pessoas que estavam na briga já estava em cima da cama, já em estado de óbito. E o outro estava sendo atendido pelo SAMU. Só que minutos depois, o outro veio a óbito também. E aí, segundo as informações, são 2 irmãos. Um assassinou o outro e em seguida se matou. Luto em Parnaíba. Ulisses Gabriel, a segunda criança envenenada por cajus, infelizmente faleceu em novembro no HUT. A criança estava internada há mais de 60 dias. Vizinha de 52 anos, por nome Lucélia, chamou as crianças e entregou as frutas envenenadas. As crianças, pouco tempo depois que consumiram essas frutas, chegaram aqui, na casa dos pais, pedindo ajuda e relatando que estavam passando mal. Foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, no município de Parnaíba, mas precisaram com urgência serem encaminhadas para o HUT na cidade de Teresina, onde infelizmente não resistiram às complicações causadas pelo envenenamento e faleceram. A gente deseja justiça, que não fique um caso impune, que não seja mais um caso esquecido, que a justiça abra os olhos e coloque realmente quem for os culpados na cadeia. Triste, né? 2 crianças, a primeira morreu 5 dias após o envenenamento, a segunda ainda lutou 60 dias em um hospital, mas
infelizmente não sobreviveu. É um crime brutal, Eliezer. Qualquer assassinato, né, qualquer ato contra a vida é inaceitável, mas contra crianças, né, por causa de uma fruta, é algo realmente que gerou uma revolta nacional e uma comoção muito grande. Olha, a professora Nadir Nogueira tomou posse como a primeira reitora mulher da Universidade Federal do Piauí. Nadir afirmou que focará sua administração no enfrentamento de desafios orçamentários e que terá uma visão especial voltada para a assistência estudantil. Um momento histórico para a Universidade Federal do Piauí. Pela primeira vez, uma mulher assume a reitoria da instituição. Um momento importante, é uma mulher que representa um segmento que a gente sabe de uma sociedade machista, é a primeira vez, a UF tem 53 anos, nós estamos assumidos com compromisso, com a vontade, com a sensibilidade e com a vontade da mudança que ela impõe. Realmente um grande marco, enaltece a representatividade das mulheres e mais do que isso, a professora Nadir tem preparo, tem experiência, tem doutorado na sua área de nutrição, é professora de carreira, foi vice-reitora em gestões anteriores, então, no conjunto, é um nome realmente preparado para administrar a Universidade Federal do Piauí. E sem dúvida é um passo importante para todas nós mulheres, Eliezer, né? Ainda há muitas instituições em que as mulheres têm dificuldade de alcançar o topo, né? E a UFP, infelizmente, né, era uma dessas instituições, agora uma página virada, né? Uma mulher comanda, né, agora a Universidade Federal do Piauí. A audiência de instrução e julgamento do influenciador Pedro Lopes Lima Neto, o Louquinho, e seu namorado Stanley Gabriel Ferreira de Souza aconteceu no último dia 19, na segunda vara do Tribunal Popular do Júri, na zona norte de Teresina. Eles são réus pelo acidente que matou 2 mulheres e feriu 2 crianças em 6 de outubro deste ano na BR-316, região da zona sul da capital. A audiência de instrução e julgamento foi uma oportunidade para que ambas as partes, acusação e defesa, apresentassem as provas e suas testemunhas. A audiência encerrou a fase de instrução. Agora o Ministério Público, a assistência de acusação e defesa devem apresentar suas alegações finais antes da decisão da juíza sobre o envio do caso ao Tribunal do Júri. Enquanto isso, Stanley permanece preso preventivamente, enquanto Louquinho responde ao processo em liberdade. A Polícia Civil concluiu um inquérito em relação à morte de Felipe Oliveira Duarte e Lauriele da Silva Oliveira. O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro em alta velocidade na zona leste de Teresina. O suspeito do crime, o estudante João Henrique Soares Leites Bonfim, de 22 anos, foi indiciado pelo crime de homicídio doloso. A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito, concluiu o inquérito policial que investiga o caso do atropelamento e morte do casal Francisco Felipe, de 22 anos, e a esposa dele, Lauriele da Silva, de 27 anos. Logo após o ocorrido, o estudante de 22 anos que dirigia o carro que atropelou o casal foi preso em flagrante. A prisão foi convertida para preventiva durante a audiência de custódia. João Henrique ainda se encontra recolhido. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial dentro do prazo de 10 dias. Segundo a investigação, o estudante cometeu o crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. É que aos olhos da polícia, João Henrique até pode não ter tido a intenção direta de matar alguém. Mas a partir do momento em que ele estava embriagado, retirou as placas do veículo, trafegava em alta velocidade, ultrapassando o sinal vermelho, ele assumiu o risco que isso pudesse acontecer. Olha, Lídia, e durante a repercussão, a abordagem do caso, foram expostos alguns momentos de conflito desse jovem até com o próprio pai. Alguém que tem um histórico familiar conturbado,
um jovem que já tinha certos antecedentes, situações de risco no trânsito também, e que desta vez acabou atingindo um casal inocente. Um pai e uma mãe de família inocentes que acabaram partindo e deixando os filhos órfãos. Infelizmente, Eliezer, 2024 foi um ano marcado por um trânsito bastante violento, né? A gente acompanhou o caso do influenciador Louquinho, esse caso desse estudante, né, que tirou a vida desse casal que deixa filhos, né, menores que perderam os pais, né, e ficam aí numa situação extremamente difícil, né, sem ali a referência da mãe, sem a referência do pai, mostra o quanto o trânsito é um desafio para o nosso estado, para o nosso país, e que em 2025, né, possa se ter aí uma legislação mais dura, né, porque enquanto a legislação passa a mão na cabeça de quem comete crimes graves no trânsito, essa situação vai permanecer. É verdade. Um estudante de 16 anos foi baleado na cabeça dentro de uma escola particular no centro de Teresina. A autora do crime seria a ex-namorada da vítima, que tem 17 anos e estudava na mesma escola que o rapaz. Ela foi apreendida como suspeita do crime. A vítima foi baleada na cabeça, na região da nuca, e a bala atingiu a coluna cervical. Ele está internado em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina. A situação aconteceu no refeitório da escola, onde estavam apenas os 2 estudantes e uma funcionária da cantina. Os 2 conversaram e em seguida ocorreu o disparo. O corregedor da Polícia Militar do Piauí afirmou que o órgão abriu uma sindicância em relação ao pai da adolescente, um sargento lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar. A sindicância deve apurar um possível envolvimento do pai da jovem na situação. Ela tem problema, ela tem ansiedade, ela já faz tratamento psicológico, né? Ela só comentou ontem com a mãe dela a respeito do problema com esse rapaz, entendeu? Que estava muito triste devido ao problema. O senhor já conversou com ela depois do ocorrido, com a sua filha? Já chegou a falar com ela? Já cheguei. Ela disse que não queria ter feito, cometido acontecido esse tipo de problema com ela, com ele, né? Ela disse que está muito arrependida do que houve. Carlos, você poderia nos contar se vocês tiveram anteriormente do fato que ocorreu algum tipo de contato com a namorada do seu irmão, em alguma situação, em alguma ocasião que vocês puderam conhecer, que ele chegou a apresentar ela para vocês? É um relacionamento muito curto. Ele apresentou ela exatamente há um mês atrás, no aniversário da minha mãe. Apresentou como namorada dele, acredito que tem um pouco mais de um mês de relacionamento. E foi aí que a gente conheceu ela. Ela veio até aqui para conversar com ele. Ela o agrediu, mordeu. Existem prints na internet já do acontecido, ele relatando também. Ele também relatou para minha mãe, que entregou para a polícia tudo que foi conversado entre ele e ela. E ela ameaçou de morte. Um dia antes ela o ameaçou, dizendo que se terminasse, ela iria matar ele. Quando foi no outro dia, ela cumpriu a ameaça. Numa conversa que eu tive com ele, ele falou que ela era muito ciumenta, que não queria namorar, que não queria magoar os sentimentos de ninguém e que por isso ele ia terminar o relacionamento. Isso foi semana passada, quando eu dei uma volta com ele de carro. Então ele já teria confidenciado para você. Sim. Os 2 irmãos conversando. Sim. E aí você obviamente é mais velho que ele e ele talvez teria pedido alguns conselhos. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Ele estava mais desabafando e eu aconselhei ele, realmente, se não dá certo, termina, se não é o que tu quer no momento, termina, melhor terminar cada um pro seu canto. E acabou. Foi o que ele fez exatamente quando ela veio aqui. Ele já estava certo que iria terminar, acabar o relacionamento. Lídia, só fazendo uma correção, realmente, em um primeiro momento, o jovem foi levado para o HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, mas atualmente está em uma UTI de um hospital particular fazendo tratamento. Que possa se recuperar, né?
2 corpos foram encontrados em uma área de mata na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. As vítimas foram identificadas como Davidson Rian da Silva Castro e Maria Gleicilene Rego Mendonça. Davidson e Maria Gleicilene estavam envolvidos em um caso amoroso, mas Maria era casada com um integrante de uma facção criminosa. Ao descobrir a traição, o marido acionou outros membros do grupo para exterminar tanto Davidson quanto Maria. Acompanhe a reportagem. Maria Gleiciane era mulher de um criminoso faccionado conhecido como Cara Cínica, membro importante de uma facção criminosa. Já o Davidson se fazia de amigo de Cara Cínica, porque, na verdade, ele vivia às escondidas um romance perigoso com Maria, mulher do Cara Cínica. Os dois brincaram com fogo. Os vizinhos do casal contaram para a polícia que no dia do crime, pela manhã, ouviram gritos de discussões entre Cara Cínica e a esposa. O bate-boca entre o casal durou poucos minutos. Logo, Maria saiu de casa. A intenção dela foi de encontrar com o amante, o Davidson. Só que ela não percebeu que estava sendo seguida pelo Cara Cínica, o marido que era traído. Quando o Cara Cínica flagrou a esposa, o traindo com o amigo, ele sequestrou os dois e acionou outros comparsas de facção. Inclusive um deles, um criminoso conhecido como Pé na Porta, que mora na cidade de Timon. Ele confessou para a polícia que Maria e Davidson foram levados para uma região de mata, de difícil acesso, na Grande Santa Maria da Codipe. Além do Pé na Porta, que é o Disciplina, e também o Cara Cínica, o marido traído, outras 3 pessoas participaram do crime. Um total de 5 pessoas. Lá no local, durante o julgamento criminoso, o Davidson foi morto com um tiro na cabeça. Já a Maria, a mulher que estava traindo o marido também faccionado, foi morta a pauladas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa concluiu o relatório sobre a morte do sargento J. Oliveira e indiciou 6 pessoas pelo latrocínio do policial militar, que era lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar em Teresina. Entre os investigados, há 2 adultos e 4 adolescentes. Ao longo da investigação, constatou-se a participação de 7 criminosos no assalto, frustrado pela reação do policial militar, que conseguiu matar um dos acusados no dia do crime, ocorrido em 9 de dezembro, no bairro Gurupi, zona sudeste de Teresina. Uma tragédia, um menino de apenas 2 anos de idade, que se chamava Luiz Miguel da Silva, foi encontrado morto dentro de um carro no povoado Divinópolis, zona rural da cidade de União, norte do estado. Em meio à calmaria do povoado Divinópolis, na zona rural de União, uma tragédia que abalou a todos. Luiz Miguel da Silva, de 2 anos, foi encontrado morto dentro de um carro. Luiz Miguel estava brincando na porta de casa. 2 horas depois, os pais sentiram falta do filho e começou a procurar por ele. A polícia passava aqui no local, fazendo rondas na região, e aí os familiares pararam a viatura e pediram ajuda. Os policiais iniciaram as buscas e suspeitaram de um carro que estava bem aqui ao lado dessa casa. E aí foi constatado que a criança estava dentro do veículo e sem vida. O veículo estava no quintal em frente à casa da família e pertence a esse idoso que prefere não se identificar. Ele jamais imaginava que poderia acontecer essa fatalidade. E encerramos aqui o nosso segundo bloco com os destaques do segundo semestre de 2024. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.
E assim chegamos ao fim da nossa retrospectiva de 2024, agradecendo pela sua companhia ao longo deste ano. Desejamos a todos um 2025 repleto de saúde e muitas realizações. Obrigado por estar conosco e esperamos continuar contando com a sua audiência no próximo ano. Até lá!